Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 9. Estamos na série Apocalipse, a revelação de Jesus. E hoje nós vamos concluir o capítulo de número 1. Vimos que esse capítulo tem 3 divisões. Né? Vimos, primeiramente, o próprio livro sendo apresentado como a revelação de Jesus Cristo. Semana passada nós vimos sobre a revelação de Jesus à sua igreja. E hoje nós vamos falar sobre a revelação do Cristo exaltado. Diz assim, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na esperança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, o que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de um homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã. Obrigado. Brancos como lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Esse primeiro capítulo ele é uma grande introdução. E eu estou fazendo essa introdução desde do primeiro dia que nós começamos no domingo retrasado. Eu acho que vocês já puderam chegar à conclusão que Apocalipse não é um livro sobre arrebatamento, sobre o anticristo, sobre a destruição do mundo. O livro de Apocalipse é um livro centrado na pessoa de Jesus Cristo. Esse livro, ele apresenta Cristo em sua glória, na sua grandeza, na sua majestade, como é o nome, o título desta série. Este livro é a revelação de Jesus. Esse livro fala da revelação de Jesus. Quem é Jesus? Esse livro fala da majestade de Jesus. Esse livro fala do triunfo de Jesus. Esse livro não é apenas um livro escatológico. Esse livro não fala apenas de coisas vindouras. Escatologia é chamada de a doutrina das últimas coisas. Então, quando Jesus diz, eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo, como o último, eu sou o escatos. Eu sou o último, aquilo que vai acontecer por último. Então, quando a gente fala de escatologia, nós estamos falando da doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Então, não é para colocar terror, não é para apavorar ninguém. Ele é um livro de esperança. Então não é um livro apenas que revela eventos futuros, embora cremos que sim, muitos eventos futuros
estão relatados no livro de Apocalipse. Porque em muitos lugares, João recebe a ordem: escreve o que vai acontecer. Coisas que ainda não aconteceram. Embora uma visão doutrinária creia que boa parte de Apocalipse já tenha acontecido, e só falta Jesus voltar, e aí o reino dele eternamente, muitos e boa parte dos teólogos creem justamente que Apocalipse apresenta um conjunto de eventos futuros. Mas ele não é só isso. Ele é a revelação de Jesus. E tudo é sobre Jesus. Você está aqui por causa de Jesus. Você vive só por causa dele. Porque ele te ligou. Você está aqui, você conhece Deus por causa dele. Você se relaciona com Deus por causa dele. Você tem orações respondidas por causa dele. Você se comunica com Deus por causa de Cristo. Você não está mais morto em delitos e pecados por causa de Cristo. Olha que coisa magnífica. Olha que obra esplendorosa Cristo fez. Você não sofrerá o dano da segunda morte por causa de Cristo. Você não passará a eternidade num lago de fogo e enxofre por causa de Cristo. É claro que este livro é um livro de profecia, como eu já falei aqui. Ele é um livro muito interessante, porque se você olha para o final de Apocalipse, você vai ver que João recebe a ordem para não selar esse livro. Então, este livro é um livro aberto. E o texto que nós lemos hoje, ele fala que esse livro era direcionado às 7 igrejas da Ásia. Cita cada uma delas, e a partir do próximo domingo nós vamos ter uma visão muito interessante de cada uma delas. A revelação de Cristo para cada uma dessas igrejas. Mas esse livro, irmãos, embora seja um livro de profecia, ele assegura um dos eventos mais importantes e vindouros que está para acontecer, que é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre todos os seus adversários. A vitória da igreja sobre todos os seus adversários. E é interessante, eu já falei aqui, que a igreja nasce no meio da aflição. Ela nasce na perseguição. Ela nasce, nós vimos aqui nas parábolas do reino, quanto isso começa muito pequenininho e foi se expandindo de uma forma miraculosa. Então, irmãos, Apocalipse é um livro majestoso. E eu anseio, e eu desejo que você não perca nenhuma partezinha desta série, porque este livro fala do trono de Deus. É a palavra que desce do trono de Deus. Talvez você, no seu tempo de conversão, você já disse: fala, Deus, comigo, eu quero ouvir a tua voz. Deus, fala, eu estou com os meus ouvidos prontos. Apocalipse, assim como toda a Bíblia, é a voz descendo do trono, mostrando que Deus é soberano e que Cristo está em glória e dominando. Ele domina. Ele governa. Amém? E eu quero nesta noite apresentar e ser bem objetivo aqui, que a gente faça uma análise desses versículos que nós lemos aqui, tá? Fica com a tua Bíblia aberta, muito importante, tá? Fica aí com a Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 1, verso 9 em diante, e nós vamos olhar cada um desses versos que nós citamos aqui nessa noite. João começa dizendo, e aqui eu faço um resgate, né? No primeiro episódio, a gente viu, do versículo 1 ao versículo 3, onde João escreve Apocalipse como a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Ok? Semana passada, nós vimos o que o texto chama de doxologia, ou seja, uma adoração, um hino de louvor descrito em Apocalipse. E agora, João parece que faz uma nova saudação, mas ele fala que ele estava, né, em um lugar, numa ilha, em determinado momento, e ele recebe essa visão. E olha o que diz o versículo 9. Ele diz: irmão, eu, João,
irmão vosso e companheiro convosco. João está dizendo irmão. João não se apresenta como apóstolo. Em nenhuma das 3 epístolas que João escreve, ele se apresenta como apóstolo. Numa delas, ele se apresenta como presbítero. E no Evangelho, ele se apresenta como o discípulo que Jesus amava. Ele não se apresenta como apóstolo. Ele diz, olha, eu, João, irmão. No quê? Presta atenção em 3 palavras ali, ó. Na aflição, no reino e na perseverança. João está dizendo que ele é irmão na aflição, no reino e na esperança. Sabe o que João está dizendo aqui? Que ele tem uma comunhão íntima com os irmãos da Ásia. Muitos se questionam por que destas 7 igrejas. Por que algumas igrejas como Colossos ficou de fora? Ela ficou de fora, não está aqui. E era uma igreja dentro do circuito das 7 igrejas da Ásia Menor. Mas o fato é que João, ao se autodenominar companheiro, ele não está se sentindo melhor do que ninguém ali. Ele está se colocando no mesmo nível. E aqui começam as lições que a gente pode tirar nesta noite. João, o apóstolo que viu o trono de Deus, ele não encheu o peito para dizer, olha, eu sou o João, tá? Não, irmão, companheiro de vocês. Sabe o que João está dizendo aqui e apresentando? João está apresentando uma ideia de união comunitária na participação mútua da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Eu faço parte desta família. Amém, irmãos? Nós precisamos ter essa compreensão, essa clareza. E aí lembre de domingo passado. É necessário pôr fim a tudo aquilo que impeça a nossa unidade. Se unidade não fosse tão caro, Jesus não apresentaria este tema na oração sacerdotal quando ele está prestes a ser pregado na cruz do Calvário. Ele diz, Pai, que eles sejam um. Então, todas as vezes que eu e você deixamos que as nossas prioridades e as nossas preferências falem mais alto, nós estamos dizendo, Jesus, a tua oração não valeu de nada. Você não ama Jesus? Você não adora Jesus? Você não ergue as mãos para Jesus? Então por que você age contrário à oração de Jesus? Veja bem, por isso que nós temos que lutar pela unidade. Por isso que nós precisamos, claro, não é uma unidade abrindo mão da verdade. Nós não podemos ter unidade com a Babilônia. Nós não podemos ter unidade com Acabe. Nós não podemos ter unidade com quem negocia o evangelho, com quem prega outro evangelho. Até porque, eu já disse aqui e citei, Paulo e os apóstolos, João falam, se você senta com alguém que pratica iniquidade, você é responsável também, você é coparticipante daquela iniquidade. Você se torna iníquo. Então a unidade precisa ser, sim, estabelecida, mas com quem prega e vive o verdadeiro evangelho. E nós aqui, fazendo o nosso recorte na nossa comunidade, nós precisamos lutar pela unidade. Abrir mão das nossas vaidades, abrir mão, muitas vezes, do nosso orgulho e das nossas defesas. Porque João está mostrando justamente isso, a participação mútua da família de Deus. E olha só, o que ele fala? Eu sou participante, juntamente com vocês, no quê? Versículo 9, na aflição, no reino e na perseverança. João está falando de tribulação. João está falando que a igreja está no meio de um conflito entre o reino de Deus e o império das trevas.
Por que eu tenho falado sobre nós elevarmos o nosso nível de maturidade espiritual? Porque quando nós elevamos o nosso nível de maturidade espiritual, nossos olhos e nossos ouvidos e a nossa boca começam a falar, a ver e a escutar como o céu se manifesta. Eu chamei vocês aqui no primeiro culto que nós começamos sobre Apocalipse. Nós precisamos olhar para o tempo em que nós vivemos com as lentes desse texto de Apocalipse. Nós precisamos viver com as lentes desta profecia, deste livro. E entender, irmãos, que sim, passamos por um período em que, por mais que nós aqui não tenhamos nenhum posicionamento político, a igreja, por ser uma instituição, ela precisa ser apolítica. Mas nós vivemos, e o cenário está aí muito bem traçado, em que nós temos uma guerra espiritual travada. Uma guerra estabelecida contra as hostes do inferno. Contra todo tipo de ideologia. Mas acima da luta contra a ideologia, contra o aborto e contra toda outra maldade, que não é filosofia de A, B ou C. Sabe o que é isso? É filosofia de coração caído. Isto sim, é filosofia de pessoas caídas, sem Deus. Alguém que defende as ideologias que estão hoje sendo propagadas, estão sem Deus. Os homens estão sem Deus. E a minha guerra e a tua guerra principal é contra quem? A, B ou C? Não, é contra o pecado. É contra o pecado. Sim, vivemos uma batalha. A igreja está no meio de uma guerra. A igreja de Deus, a igreja do Senhor, ela passa por esse mundo atribulado. E João está dizendo, eu sou companheiro de vocês nas aflições, nas tribulações. Então pare aqui um pouquinho e pense comigo uma coisa. Eu preciso que vocês me acompanhem nesse raciocínio. Jesus, em Mateus 25, Marcos 13 e Lucas 21, ele vai falar sobre os sinais do fim dos tempos. Ele fala de princípios de dores. Ele fala de vários sinais, de tormentos, de perseguições, de tribulações. E ele fala da grande tribulação como o auge desta perseguição. E eu quero que vocês entendam que nós vivemos, embora se fale muito, e se muito falou em todas as gerações, que Jesus está voltando. Nós não podemos perder a esperança, e não podemos ser a geração que apaga esta esperança da volta e do retorno iminente de Jesus. Ah, mas o meu pai, o meu avô, o meu bisavô morreram crendo que Jesus ia voltar, ele não voltou. Não seremos nós a geração que vai apagar essa esperança, pelo contrário, temos que ser a geração que vai passar para a próxima geração, se Jesus não voltar, a esperança de que ele vai voltar. Porque ele prometeu que vai voltar. Mesmo que a igreja atravesse essa tribulação, mesmo que a igreja sofra perseguição. E outra coisa importante, que vocês precisam entender como sinal dos tempos. As perseguições, elas desencadeiam traições e apostasia. Nós vamos ver muita apostasia. O que é apostasia? É abandonar a fé. Apostatar da fé é abandonar a fé deliberadamente. É dizer, não quero mais. Não quero servir a Deus. Não quero uma vida com Deus. Nós vivemos talvez... Se é a geração que tanto cansou de ouvir falar que Jesus voltaria, é também a geração que menos tem compromisso. Tempo, a era que nós vivemos, é uma era com menos compromisso. Menos comprometimento, melhor dizendo. Não nos comprometemos, facilmente quebramos compromissos. Facilmente descumprimos acordos. Facilmente quebramos contratos. Facilmente quebramos alianças.
E este é só o começo de tudo aquilo que João vai apresentar. E aí ele diz o seguinte: perseguição no reino, está ali no versículo 9. Ó, companheiro na perseguição, no reino e na esperança. O que é o reino? A gente está falando aqui desde janeiro sobre reino. A igreja é o povo sobre o qual o reino já veio. Nós estamos vivendo o reino. Você precisa desfrutar disso na sua vida. Como você faz isso? Na prática, como você faz? Vivendo. Colocando o teu coração nas coisas do alto. Quarta-feira nós tivemos um encontro com os homens aqui. Eu disse, olha, a única forma de nós realmente vivermos uma vida da qual nós amamos a Deus, falamos que amamos a Deus, mas na prática comprovamos que amamos a Deus, é priorizando a vida com Deus. É priorizando o relacionamento com Deus. Então nós temos que entender que esse reino já está estabelecido. E há uma guerra, irmãos. Porque o inferno quer impedir o avanço da igreja. Mas Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Amém? Então a posição da igreja é objeto de ódio do inferno. E por isso que nós sofreremos perseguições. A igreja sofrerá perseguições. A igreja será perseguida. E nós temos que entender que essa perseguição nada mais é do que o próprio cumprimento da palavra. João está dizendo, eu sou companheiro de vocês na aflição, no reino, mas na perseverança. O próprio Jesus vai dizer, lembram? Que aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembram disso? E por causa desta perseguição, a gente precisa ter uma perseverança triunfadora. Perseverar, permanecer. Contrário de apostatar da fé. O contrário de abandonar a fé. Pessoas que não experimentaram a regeneração, não foram transformadas, geralmente elas, quando são perseguidas, ou quando elas sofrem as aflições, elas abandonam a fé. E por que nós estamos falando de maturidade espiritual? Para que, como diz Paulo em Efésios, nós não sejamos levados como meninos por qualquer vento de doutrina. Pessoas levadas por qualquer vento de doutrina são alvos fáceis da apostasia. Então, elevando o nível de maturidade, nós criamos o quê? Raízes. E ao criar raízes, nós não somos balançados por qualquer vento de doutrina. Nós não abrimos mão da verdade por doutrinas falsas. Então a perseverança nada mais é do que eu e você fixarmos os nossos olhos no Rei Jesus. Escute bem, perseverar é fixar os olhos em Jesus. Você não é movido pelas coisas que acontecem ao redor. Você não é influenciado pelas circunstâncias. Você não é influenciado pelas circunstâncias. Você permanece, aconteça o que acontecer. Perseverar e dizer o seguinte: os meus olhos estão em Jesus, nós somos a noiva que espera o noivo, nós vivemos em uma grande expectativa e todas as dificuldades que nós vivemos aqui na terra são justamente para que nós possamos elevar o nosso nível de intimidade e de dependência em Cristo. Então toda tribulação, todo sofrimento, toda perseguição, ela é também uma oportunidade de nós aumentarmos o nosso nível de dependência de Deus, de nível de confiança dEle. Amém, irmãos? E aí João começa a dizer, no restante do versículo 9, estava eu na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João estava preso na ilha de Pátimos, que era quase como uma colônia penal romana.
Havia minérios, havia todo tipo de trabalho forçado ali na ilha de Patmos e João estava lá. Então, João declara qual é a razão do exílio. Por qual motivo João está exilado? A ideia de exilado era por quê? Porque João, provavelmente, era aquilo que acontece lá em Atos, quando Roma vê a igreja. Eles chegaram os perturbadores do mundo. Roma olha para a igreja e diz: os cristãos são os perturbadores do mundo. João estava exilado, João não estava numa prisão como Paulo. Paulo estava acorrentado. Paulo, quando foi preso em Roma, estava numa prisão, numa cadeia. João estava exilado numa ilha. Ou seja, o propósito era fazer com que João estivesse tão distante de onde ele poderia ser uma verdadeira influência e aí espalhar o evangelho. Olha só que interessante isso. Aí avançando, versículo de número 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia. E aí entra o versículo 11. Olha o que João está dizendo. Ele estava em espírito em qual dia, irmãos? No dia do Senhor. O dia do descanso era o Shabat, que também remete para o sábado. A igreja cristã, ela de certa forma, ela estabelece o domingo como o dia do Senhor. Por quê? Porque os cristãos da primeira era entenderam justamente que o domingo era o dia da ressurreição e seria justamente o dia do culto ao Senhor. Foi o dia escolhido no primeiro século justamente para que a igreja se reunisse e cultuasse o Senhor. Embora eles se reuniam também dia após dia nas casas. Agora, um fato chama atenção aqui. João estava em espírito. Sabe o que isso significa? João entende que aquele dia era dia de estar com os irmãos na igreja. João entende que aquele dia era dia de compromisso com os irmãos. E João não está com os irmãos. João está exilado. João está na ilha de Patmos. Mas mesmo assim ele está adorando. E nesse dia que ele está adorando, o que ele faz? Ele recebe a visão da parte de Deus. É claro que o domingo, irmãos, ele não é simplesmente o dia do Senhor. O domingo é um dia muito importante para nós. É claro que você também pode, num domingo, visitar um familiar e aí, por motivo de distância, não vir ao culto. Pode. Mas o domingo, ele é tão fundamental para a nossa vida em comunidade que aqueles que realmente compreendem a vida de comunhão e de igreja entendem que não dá para ficar sem vir na igreja. João está na ilha de Patmos, em espírito adorando. Certamente João faria de tudo e daria tudo para poder estar com os irmãos das comunidades a qual ele pastoreava. Mas ele estava lá preso, exilado. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que esse momento aqui é tão importante, mas tão importante que ele se torna místico. É sobrenatural. Quando a igreja está reunida, é uma reunião sobrenatural. Porque nós somos o corpo de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. E quando nós nos reunimos e manifestamos essa adoração coletiva, o céu se move. Há coisas espirituais que a gente não enxerga e não consegue compreender. Mas Paulo diz que isso é mistério, é uma união mística entre Cristo e a sua igreja. Então, da próxima vez que você faltar um domingo, falte por um bom motivo. Mas não falte por preguiça. Não falte por vontade de ficar em casa. Não falte porque você decidiu olhar o jogo do Grêmio ou do Inter. Não falte porque você decidiu ser mais cômodo transmitir, olhar pela internet. Porque se for isso, a gente cancela a live. Essa live é para os irmãos que estão distantes, para aqueles que não podem estar aqui, talvez estão acamados, estão doentes, não podem vir aqui.
Mas não falte o domingo, porque você perde o momento mais glorioso que existe na face da terra, que é a reunião da igreja de Jesus. Este é o evento mais glorioso da terra, irmãos. Mais sobrenatural da terra. É quando nós aqui nos reunimos em torno do nome do Senhor. E aí João estava na ilha de Patmos, diz que foi arrebatado e ouve a grande voz do Senhor como uma voz de trombeta. Olha só. E era uma voz sobrenatural, poderosa, assustadora. Sabe que a trombeta era usada por alguns motivos naquela época. Primeiro, para anunciar uma guerra. Se tocava uma trombeta era porque talvez um povo estava guerreando contra o seu povo. Também a trombeta era utilizada para sinalizar que o rei estava chegando, ou até mesmo para a coroação do rei. Olha, o rei está chegando na cidade e nós vamos tocar a trombeta. Ou o rei vai ser coroado, vamos tocar a trombeta. Ou então, terceiro, que era quando um culto de adoração estava sendo feito. E o povo entrava numa procissão, assim como Davi entra na cidade ali dançando, uma trombeta era tocada num momento como aquele. Agora, olha que coisa interessante. Quando João ouve essa voz, como de trombeta, ele está ouvindo a voz de Cristo, que é uma preparação para a adoração ao nome do Senhor. E aí ele diz no versículo de número 11, olha só. Ouvi de trás de mim uma grande voz, como a de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Embora as profecias e a carta toda seja direcionada para essas 7 igrejas, nós entendemos que esta mensagem é uma mensagem para todas as igrejas de todas as eras. Ou seja, é uma profecia normativa para toda a igreja de Jesus em todas as eras. Porque Apocalipse fala da consumação do plano de Deus. Apocalipse apresenta a consumação de todo o plano de Deus. E aí, a partir do verso de número 12, olha lá. A visão é apresentada. Verso 12. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. Sabe o que João está vendo aqui? João tem a visão da noiva de Jesus como luz do mundo. Antes de ter a visão de Cristo exaltado, antes de ver Cristo exaltado, João enxerga a igreja de Jesus como a luz do mundo. A noiva do Cordeiro como a luz do mundo. Ou seja, João vê a igreja. Agora, preste atenção numa coisa. Como é que o mundo nos enxerga? O mundo, preste atenção, o mundo vê a Cristo por intermédio da igreja. De novo, o mundo vê a Cristo por intermédio da igreja. Como é que nós estamos sendo igreja? Entenderam a importância de nós vivermos em unidade? Entenderam a importância da maturidade? Entenderam a importância do discipulado? Porque esta é a forma que nós apresentamos Cristo para o mundo. Se nós tivermos uma visão distorcida da vida em Deus, este mundo terá uma visão distorcida de Cristo, assim como está tendo do Evangelho, assim como está tendo dos cristãos. De novo, tá? Olha como a coisa está tão deturpada. Eu falei aqui anteriormente que a igreja é apolítica, correto? Ou seja, a instituição ela não tem posicionamento político. Embora eu possa ter, você possa ter, e isso está tudo normal, porque isso faz parte da cidadania e da democracia do país em que nós vivemos. Mas a igreja como instituição, ela tem um reino que está acima de todos esses impérios e de todos os governos humanos. A igreja não pode, a igreja é santa, é sacerdócio real,
povo comprado, adquirido por Cristo. A igreja não pode se misturar com conchavos, com negociatas, com politicagem. Embora você possa ser filiado a um partido político, você pode ser candidato de um cargo, né, para vereador ou para o executivo, seja lá qual for, você tem seu direito. Mas a igreja de Cristo, ela precisa entender que o reino do Senhor não é deste mundo. Mas como é que a sociedade enxerga os crentes hoje? Conservador, não sei o quê, não sei o que lá. E Cristo está ficando para segundo plano, terceiro plano, quarto plano. As pessoas tinham que olhar para a igreja e dizer: olha o amor, olha a paz, olha a alegria, olha a esperança, olha a bondade, olha a mansidão, olha o domínio próprio, olha como eles exalam o cheiro de Cristo. E aí, se nós formos odiados, nós temos que ser odiados por isso. Por mostrar o pecado, por chamar ao arrependimento, por mostrar que o evangelho tem que transformar a vida. É por isso que nós temos que ser odiados. Não pelos nossos posicionamentos políticos. Aí a gente vê cada coisa aí, né? A gente vê pastor que outrora era, agora ele não é mais. E aí ficam essas aberrações. Não, agora eu defendo fulano, daqui a pouco eu defendo ciclano. Você joga na internet, tem lá o pastor de bigode, ele está com a Dilma de braço no braço. Daqui a pouco ele tira o bigode, ele está com o Bolsonaro. E assim a gente vai vivendo esta forma de camaleão, enquanto vamos abrindo mão daquilo que realmente precisa ser a nossa identidade. As pessoas lá fora precisam olhar para a igreja e enxergar Cristo nesta igreja. Não um partido político, não uma bandeira contra uma ideologia, sim, uma bandeira contra o pecado, sim, uma bandeira contra a imoralidade, sim, mas uma bandeira que mostra o amor, o perdão e a graça para aquele que se arrepende. Amém? Amém, irmãos? Opa, tem gente aí. Olha só. E aí, antes de ter a visão, João tem uma visão da igreja, irmãos. Então, esse mundo lá fora não vai ver Cristo se não for por intermédio da igreja. Sabiam disso? Por isso que nós precisamos da igreja. Por isso que nós somos chamados para ser igreja. Por isso que nós precisamos congregar. Porque a igreja é a luz do mundo. Se Jesus tira a igreja da terra, meus irmãos. Então João vê a igreja em duas figuras, olha só, 7 estrelas, olha o versículo de número 13, e no meio dos 7 candeeiros, alguém que falava, do versículo 12, 7 candeeiros, e lá no versículo de número 20, ele vai ver as 7 estrelas, tá? Está com a Bíblia aberta? Dá um pulinho lá. Ó. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. Então, João vê a igreja como duas figuras. 7 estrelas, 7 candelabros, 7 candeeiros. Então, tanto a estrela quanto o candelabro ou o candeeiro são luzeiros. Então, mostrando que a igreja é a luz do mundo. Ela resplandece no mundo. O que Jesus diz? Se você pegar e acender uma lâmpada e colocar debaixo... Ninguém acende o velador e coloca debaixo de uma mesa. Acende uma lâmpada e coloca aqui embaixo. Não faz nada. O que Jesus diz? A lâmpada é colocada no lugar mais alto da casa, porque daí ela ilumina tudo. Nós não podemos nos esconder. Igreja não é para que nós venhamos aqui e venhamos a nos esconder do mundo e possamos fazer da igreja um casulo da qual nós vamos viver num mundinho nosso aqui. Pelo contrário. Foi o que eu falei domingo passado, no retrasado, e falo de novo. A mensagem que você está ouvindo hoje, você tem que viver amanhã. Onde você estiver. Para que as pessoas conheçam a Cristo.
Porque nada adianta você se alimentar aqui e não fazer absolutamente nada com essa mensagem. Você será cobrado por isso. Sabia disso? Você será cobrado. Então, mais adiante, João vai falar sobre os 7 candeeiros e as 7 estrelas, né? Mas olha só, as 7 igrejas aqui da Ásia, elas são retratadas como luzes de Deus que brilham no meio de um mundo hostil. Então, esse é o papel da igreja. Qual é o papel da igreja? Brilhar a luz de Jesus no meio deste mundo hostil, deste mundo mau, deste mundo caído, deste mundo perverso, deste mundo que é contra a vida, deste mundo que é contra a família. A igreja está aqui para esse posicionamento. Amém, irmãos? Isso se chama testemunho. Você foi chamado para testemunhar. Você foi chamado para testemunhar. Havia uma música aí do Marcos Witt, que é uma das mais antigas, vai lembrar, que dizia: acenda uma luz, deixe ela brilhar. A luz de Jesus brilha em qualquer lugar. Você tem que brilhar. Você tem que trazer luz para este mundo. Você é a luz deste mundo. Jesus nem diz, olha a frase de Jesus: vocês são a luz. Nós somos a luz. Agora, onde estamos? Escondidos? Debaixo da mesa? Ou estamos brilhando e testemunhando de Jesus? Ou estamos falando do amor de Jesus? Ou estamos anunciando o evangelho de Jesus? Ou estamos chamando as pessoas para o arrependimento? Agora, a partir do verso 13, eu vou acelerar aqui, João tem a visão do noivo. No versículo 11 e 12, no 12, ele vê a igreja. Ele vê a noiva do Cordeiro. No 13, a partir do 13 até o 18, ele vê Jesus, ele vê o noivo. Olha só, e no meio do versículo 13, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E João vê, irmãos, 10 características que distinguem Jesus como noivo, apresentando a sua glória e a sua majestade. Versículo 13 fala de vestes. Que vestes eram essas? Apresentam Jesus como sacerdote e rei. Jesus é rei e Jesus é sacerdote. Então, ele como rei, reina e nos conduz ao reinado do seu Pai. Ele é soberano. O que significa soberania? Soberania é domínio, soberania é governo, soberania é quem está acima de todos. Jesus não está debaixo de nenhum poder, de nenhuma ideologia, de nenhuma forma dos homens de governarem. Não. Jesus e o seu governo estão acima de todas as potestades, de todos os principados, de todos os domínios, de todos os governos, de todas as eras. Então Jesus é soberano. E a partir daqui, nessa visão de sacerdote e de rei, João começa a enxergar o Cristo exaltado. Olha o que diz o verso 14. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Nesse versículo, 2 características, cabeça e olhos. Laodiceia, que é uma das cartas, uma das igrejas, ela possuía não só a característica que eu já falei aqui, de receber a água que vinha dos aquedutos, né? Que vinha de Hierápolis, águas termais. Hierápolis, que era uma cidade que estava acima de Laodiceia, possuía águas termais. Eles canalizaram, faziam com que a água chegasse até Laodiceia, e ela chegava não quente, ela chegava morna. Por isso que Jesus vai dizer: tu não és quente nem frio. Tu não dá nem para fazer um chimarrão, nem para refrescar, tu é água morna. Água que embrulha o estômago. Mas Laodiceia também era um centro têxtil, muito conhecido pela produção de roupa, de lã. E esta imagem certamente despertou o interesse daquelas igrejas, porque Jesus é apresentado como
A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã. Cabelo branco naquela época falava de quê, irmãos? Maturidade, sabedoria. Então, o cabelo branco fala o quê? De divindade, de santidade. Cristo é retratado em sua sabedoria eterna e com a reverência devida à sua pessoa. Então, quando você está aqui reunido, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Quando você está aqui reunido como igreja, não esqueça da reverência e de que você está na presença deste Senhor aqui. Não esqueça disso. De novo, volto a falar sobre unidade. Volto a falar da importância de nós compreendermos isso. Volto a falar e eu vou... Olha, você vai cansar de me ouvir nesse ano. De falar de discipulado, de unidade, porque não vejo outra coisa, não vejo outro tema importante para a gente discutir. Não vejo. Maturidade, não vejo. Nós precisamos sair deste berçário gospel que as outras igrejas... Aqui, de novo, não estou aqui fazendo sectarismo, nem proselitismo de nada, tá? Não, por favor. Mas há um berçário gospel hoje que a gente vê aí de tantas mazelas e de tanta, né, de tanto púlpito sofrível, irmãos, que as pessoas nem se preocupam mais se você realmente está amadurecendo, se você realmente está frutificando, se você realmente está avançando numa vida espiritual, se você realmente está aqui entendendo o que nós estamos fazendo aqui, viu, irmãos? Por favor, entendam o que nós estamos fazendo aqui. Compreendam o que nós estamos fazendo aqui. Avançar, erguer, elevar o nível de maturidade. Então, João diz, olha, a cabeça dele é como cabelo, como os brancos como a neve, e os seus olhos são como chama de fogo. O que isso fala? Fala da onisciência, de quem tudo vê e tudo perscruta. Ele é o juiz onde tudo está desnudo na sua presença. E aí você pode achar que acha, e talvez até tente enganar a mim, enganar o irmão, enganar alguém. Mas Deus, ninguém engana, Ele enxerga tudo, seus olhos são como chamas de fogo. E você pode achar que é um Jonas da vida que pega uma passagem para Tarsis, vou fugir da presença do Senhor. Olha como o homem é tão tonto. Olha como o homem é tonto, irmãos. Jonas não quer pregar. Sabe o que ele faz? Vou fugir da presença do Senhor. Ele acha que podia fugir. Ele não vai para Nínive e vai para Tarsis, achando que estava resolvido. O Senhor não está me vendo. Tonto. Nós agimos assim às vezes, achando que estamos... Olha, Deus não está me vendo. Claro que está te vendo, irmão. Está te vendo, Ele sabe até a palavra que vai sair da tua boca, antes mesmo de tu pensar a palavra. Ele não é onisciente? Sabe todas as coisas. Então, Ele é o juiz que diante dele não há nada escondido. Não vai dar para chegar naquele dia e dizer, Senhor, veja bem. Né? Veja bem. Não. Romanos capítulo 1, verso 19, diz que nenhum homem é indesculpável. Não vai ter desculpas naquele dia. Você não vai poder dar as tuas justificativas. Você não vai dar a tua manobra. Dar o teu jeito. Não vai dar. Não vai dar. Adiante. Verso de número 15. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Olha só. O que fala de pé aqui? Se os olhos falam de onisciência, pés falam de onipotência. Ele tem todo o poder para julgar os seus inimigos e vai julgar. Então, olha só. Jesus vai reinar de tal forma
onde ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 23. Olha o que diz lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 23. Diz assim: cada um, porém, por sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. E aí ele diz: então virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus, o Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Todos os inimigos da igreja, todos os inimigos do evangelho, todos os inimigos do Senhor serão colocados debaixo dos pés de Jesus. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Ele disse: toda a autoridade me foi dado nos céus e na terra. Tudo pertence a ele, tudo é dele, tudo é sobre ele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Amém? E é interessante porque em Tiatira havia uma associação de artífices que trabalhavam com bronze e com latão. Mais uma vez, João está usando uma figura e visualizando em Jesus algo que era muito comum também para aquelas igrejas. Mas vamos adiante. Olha o versículo de número 16. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Primeiro, na sua mão havia 7 estrelas. O que é mão direita? O que significa? Poder. Quem governa. Isso mostra o cuidado. E as 7 estrelas falam do quê? Que eu falei antes? Igreja. Sabe o que isso mostra, irmãos? Que Jesus cuida da igreja. Que Jesus zela pela igreja. Que a igreja avança não por minha causa e nem por tua causa. A igreja avança porque o Senhor, dono desta igreja, faz com que ela avance, faz com que ela triunfe, faz com que ela vença. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então essa igreja avança não por minha causa, por causa dele. Poderia dizer: o que será da igreja se eu decidir ir embora? A igreja vai avançar, a igreja vai continuar, a igreja vai ser vitoriosa, a igreja será triunfante, porque a igreja não é de um homem, diferente de instituições religiosas, onde existem homens que são donos delas. Aí, realmente, podem fracassar e podem até fechar. Porque não são. A igreja pertence a Cristo, é dele. Então, mão significa governo. E a igreja do Senhor ninguém toca. Escute bem. Ninguém tira. Quando João está dizendo, olha o versículo 16. Tinha ele na mão direita 7 estrelas. Está dizendo que ele cuida da igreja. A igreja é dele. Ai de quem querer usurpar a noiva. Ai de quem desejar tocar na noiva. A noiva tem um noivo. A noiva não é uma prostituta. A noiva tem um noivo. E este noivo é Cristo. E no versículo 16 fala que da sua boca sai uma espada. Agora, sabe o que é interessante? Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e como uma espada de 2 gumes, correto? Espada de 2 gumes. Paulo fala em Efésios capítulo 6 sobre a espada do Espírito. A palavra usada em Efésios, em Hebreus, ela remete para uma espada pequena, uma espada romana, que era mais curta. A espada aqui é como se ela fosse uma espada larga,
chamada de espada trácia, ou seja, já viu aquelas espadas que eram utilizadas para ataques de cavalaria? Já viram aqueles filmes, né, da Idade Média com lanceiros, com espadas largas e compridas? Esta é a palavra para a espada aqui. Quando João está dizendo que da boca dele sai uma afiada espada de 2 gumes, João está dizendo que a palavra, que a espada que sai da boca de Jesus é uma espada para juízo, para julgamento. Esta espada não é a espada do Evangelho, apresentada em Hebreus e em Efésios. Lá é a espada do Evangelho. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que entra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é capaz de discernir a intenção do coração do homem. Ali está falando do Evangelho. Quando João fala, ou Paulo fala da armadura de Deus, ele fala da espada do Espírito, está falando do Evangelho. Aqui João está vendo uma espada de juízo, de julgamento, de tribunal. Uma espada diferente, como se fosse uma foice. Esta é a espada que sai da boca de Jesus. Claro que Jesus tem uma espada na boca. João está tendo uma visão aqui, né? Uma alegoria. Mas dizendo que Jesus virá julgar com uma espada tão poderosa, ou seja, com um juízo tão forte, que ninguém resistirá o juízo da qual ele submeterá os ímpios. E o versículo 16 fala sobre o rosto. Então, olha só, a visão que João está tendo aqui não é aquela do cordeiro, do Cristo perseguido, do Cristo preso, do Cristo esbofeteado, do Cristo com o rosto cuspido, mas João está tendo a visão do Cristo cheio de glória, onde ele diz o seguinte, que a luz dele é como o sol. Como é que ele diz ali? Quanto resplandece na sua força. Então, se a igreja é a luz do mundo, com 7 candeeiros e as 7 estrelas, o sol brilhando, brilha muito mais do que tudo isso, porque ele é o sol da justiça, como diz o texto lá de Zacarias. Ele é o sol da justiça. Ele é o sol da justiça, é ele que ilumina. É Ele que traz transparência, é Ele que traz clareza sobre a minha e a tua necessidade de arrependimento. E no versículo 17 diz assim, quando vi, caí a seus pés como morto, mas Ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas. Olha o que Jesus está dizendo para a sua igreja, não temas, não temas. Não tema. Não tema. Não tema perseguição. Não tema sofrimento. Não tema angústia. Não tema. Não temas. O que ele diz? Eu sou o primeiro e o último. Quando ele diz isso, ele está dizendo, eu sou o Criador, eu sou o sustentador e eu sou o consumador de todas as coisas. Deus não só criou, como sustenta e consumará tudo. Amém? Ele cria, Ele controla, Ele julga, Ele sustenta, Ele abençoa. E João está vendo aqui um Cristo vitorioso, vencendo sobre o último inimigo. Olha o que o texto diz, versículo de número 18. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo vence o último inimigo, a morte. Então Deus precede todas as coisas. Deus criou tudo. Deus tem sustentado tudo. Deus tem te sustentado. Deus tem te mantido. A gente ouve, né? Quando alguém parte, quando alguém falece, a gente fala, olha, a vida é um sopro. De fato é. A vida é tão frágil, tão... Tu nem sabe se daqui a pouco aí não tem uma artéria, uma veia, alguma coisa que vai se obstruir, daqui a pouco
Foi a vida, irmãos. Foi a vida. E aí nós vivemos para quê e por quê? Cheios de orgulho e de vaidades e muitas vezes esquecendo aquilo que realmente importa, interessa para a igreja de Cristo. Então Ele sustenta, Ele criou, Ele sustenta e Ele dará o fim a tudo. Ele consumará tudo. Olha o que diz o versículo 18. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, a vitória triunfal. João está olhando para a cruz de Cristo que venceu a morte, e João está vendo e ouvindo de Jesus: estive morto e agora estou vivo. A morte não pode mais infligir terror. Sabe para onde esse texto remete? Para quando lá em Gênesis capítulo 3, Deus olha para Adão e diz: do pó tu veio, para o pó tu retornarás. Aquela sentença que marcou toda a humanidade, agora, aqui, com Jesus, João está ouvindo: eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus tem o controle e o domínio sobre a morte e sobre o inferno. E olha o que diz o versículo de número 19. Escreve, pois, as coisas que tem visto, tudo aquilo que João estava vendo, a visão da igreja, a visão do Cristo glorificado. Escreve as coisas que são, ou seja, aquilo que João iria ver agora para as 7 igrejas. E olha que interessante isso. Quando João, e nós vamos ver a partir do domingo que vem, as 7 igrejas, quando João olha para as 7 igrejas, João traz um alerta, Cristo traz um alerta para todas elas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando com esta igreja. Eu espero que você esteja ouvindo. Deus está falando com esta igreja, eu espero que você esteja ouvindo. Meu recado de domingo passado, irmãos, foi um recado dizendo o seguinte: eu vou discipular quem deseja ser discipulado. Porque quem não quer ser discipulado e quem quer manter um coração duro, não tem nem por que estar congregando. Porque você... Não é? Faça esse raciocínio comigo. Faça esse raciocínio comigo. Raciocine comigo. Nós estamos aqui lutando por uma vida para elevar o nível de maturidade, para elevar o nível de discipulado, para viver uma vida com Cristo. Quem não quer, está fazendo o quê? Entendem? Então, quando João fala para as 7 igrejas, o que João está dizendo? O que Jesus está dizendo? Advertências, alertas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De novo, o Senhor está falando conosco. O Senhor está falando com esta igreja. Cabe eu e você decidir ouvir ou não. E aí no verso de número 20, 19, perdão. Escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, João está remetendo também para profecias do futuro. Ok? E aí no verso de número 20 ele diz: o mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros na minha mão e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Agora, esse mistério apocalíptico aqui do versículo 20 tipifica, preste atenção aqui, tipifica o caráter espiritual das igrejas e para tratar de todas as necessidades espirituais destas 7 igrejas. Mas se esta carta também é para todas as igrejas, Jesus está tratando também das necessidades espirituais de todas as igrejas de todas as eras. E aí, irmãos, 2 coisas, uma coisa muito interessante aqui, que a gente volta para o versículo de número 17. E aí eu encerro. Olha o versículo de número 17.
quando eu vi, caí a seus pés, como morto. Quando João vê Cristo e esta imagem, sabe o que João está dizendo? Profunda reverência. Eu caí como morto. João, aquele que outrora se debruçava no peito de Jesus, lá no Evangelho de João, agora está estraçalhado e quebrantado aos pés dele. Aleluia. Sabe o que é isso? Jesus está nos chamando aqui para um quebrantamento. Jesus está nos chamando para que nós venhamos a não endurecer o nosso coração. Tem pessoas que estão recebendo, mas tem pessoas que estão endurecendo o coração, se fechando para a mensagem e dizendo, não vou me dobrar. Mas você não está se dobrando para aquilo que eu estou falando. Você não está se dobrando para a voz de Jesus. E se você não se dobrar hoje para a voz de Jesus, você vai ter que se dobrar naquele dia, quando todo joelho vai se dobrar. Então a oportunidade para se dobrar para essa palavra é hoje, não é naquele dia. Daquele dia que deixe para os homens ímpios, onde todos eles vão ter que se dobrar. Mas hoje o convite é para que eu e você olhemos para esse Jesus que toca, que fala, que alerta a sua igreja, que cuida da sua igreja, que segura a nossa mão, que restaura a sua igreja, que cura a sua igreja. Esse Jesus agora dizendo, não temas, porque estive morto, mas estou vivo. Cristo está no controle, fique de pé, Ele é soberano.